Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar essa nossa série de estudos para concurso público, neste caso falando do concurso nacional unificado que vai acontecer agora em 2025. Nós vamos estudar hoje o tema determinantes. Deixa eu colocar na tela. Determinantes e condicionantes do processo de saúde, doença. Então, vamos dizer assim que, né, para a gente entrar com um uniforme nesse tema, uniformizado a esse tema, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente tem uma linha assim que diz assim, essa linha ela olha para todo mundo e fala assim, ó, É, vamos medir todo mundo com essa linha. E essa linha, ela uniu todo mundo nessa medida, né? Essa linha que uniu todo nessa medida é a régua. Régua, 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 né? Então, quando a gente instala uma maçaneta aqui nessa régua, a gente define aqui, ó, né, nessa maçaneta aqui, um ponto vermelho. Nessa régua, sobre essa régua, significa que essa régua, a gente tem uma régua que tudo que passa nessa régua é medido a partir dessa régua, né? A gente tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? E aí tudo que passa nessa régua é medido assim, ó. Mais ou menos assim. Só. Opa. Tem esse mais ou menos assim, ó. Por que que é assim? Porque é basicamente uma forma de. Né? Esse é o eixo. Isso aqui é uma forma de relatividade no sentido de simetria. A simetria, né, de uma matéria. Então, a simetria de uma matéria, ela precisa de ter uma forma geométrica. Então, o filtro, ele transporta toda a deformação, por exemplo, chega uma pessoa aqui. E essa pessoa deformada, ela vai ser informada ao passar por essa régua, ela vai receber algum número deformado nessa régua, sobre régua. E aí, pronto, a gente já explica para todo mundo aqui, ó. Já dá para explicar como é feito a medicina. A medicina, ela pega isso daqui e cria uma matriz disso, né? O que que é uma matriz? Uma matriz é você conseguir, em uma régua, criar uma afinação para essa régua. Em uma régua, por exemplo, essa é a régua 0 a 10. Eu consigo fazer é, outra 4 réguas, 8, 16, entendeu? E aí cada vez mais eu vou tendo o resultado mais verdadeiro. Até porque se eu falar que eu não tenho, que eu tenho doença e não preciso trabalhar,
mas eu preciso de receber o dinheiro para isso. Olha só, e for uma mentira, todo mundo vai ter que pagar para essa pessoa viver essa essa vida sem trabalho, né? Essa vida recebendo sem trabalhar. Então a medicina é muito importante, assim como a engenharia é muito importante, porque se nos cálculos de uma engenharia a pessoa negar os índices lá de acidente, ela pode causar acidentes que levam à morte, né? Então é por isso que a gente tem todos os estudos e todas as percepções sobre as tomadas dessas réguas que vão se tornando cada vez menores por cuidados matriciais, né? Você importa uma matriz e reúne um maior número de valores dentro dessa matriz, gerando várias filhas da régua, né? Só que a régua, ela não é uma régua sozinha, ela vira um ponto, né? Porque a régua é uma régua, mas quando eu coloco a maçaneta, ela vira um ponto. Então, filhos da régua com um ponto, que aí é a régua maçanetada, né? A régua descendente. Nesse caso, essa régua que vai descender dessa maçaneta que a gente está falando aqui é a régua da saúde. Régua e aqui da saúde, ó. Saúde. Então a gente vai instalar essa maçaneta aqui nessa régua e virou uma régua da saúde, certo? Palhaçada, nariz de palhaço ou não, cá estamos nós. E aí, isso explica para nós que, de certa forma, é... isso, toda pessoa que entrar no sistema, que for buscar saúde, que diz, vai passar por esse filtro, e esse filtro, que é a régua da saúde, precisa mostrar para nós quanto de saúde falta para a pessoa ter o nível médio de saúde, né? Então, o médio, a gente sabe que aqui, ó, é o 5, é ligado ao eixo, né? Então, beleza. Ela pode estar no 4 ou no 8, mas tem que ser elevado ao médio. O médio é o meio, porque se ela tiver no 8, ela vai estar entre o 8 e o 4. Não, o 8 e o 2, na verdade, aqui, ó. Porque ela vai fazer uma circunferência, né? No o dia dela, ela vai chegar no 8 e vai ao 2. Como se o dia fosse assim, pessoal, ó. A resultante da despolarização é essa daqui, ó. Aí aqui, por exemplo, pode ser 8, pode ser 10. Aqui tem que ser de 5. Não, aqui tem que ser de 6 a 10. E aqui, vejam só, tem que ser de 1 a 4. Por quê? Porque o 5 ele representa o eixo. O 5 representa o eixo, né? O 5 sempre o 5 é como se a gente tivesse assim. O 5 ele é o eixo, ele é o movimento, ele é o eixo, na verdade, o 5 ele é a velocidade angular.
angular, né? Dessa pessoa. A velocidade angular dessa pessoa no sentido da saúde. É como se a gente estivesse falando da velocidade da circulação comum, né? De qualquer indivíduo. Por exemplo, do indivíduo comum, a gente tem que, por exemplo, a pressão arterial comum para todo ser humano. Isso representa, acho que é 60 por 120, se eu não me engano, né? A gente pode olhar aqui, eu não estou com pressa. Pressão, pressão média, média. Pressão arterial média, vamos ver aqui. 70. Pressão arterial, né? Qual? Média. No. Aqui, ó. 70 a 100. Acima de 60 já é considerado aceitável para garantir a perfusão sanguínea. Tá vendo? Tem esses detalhes. Mas 70 já é bom. Só para vocês terem uma noção, porque tem muitas coisas que são utilizados esses gráficos. Na verdade, esse gráfico aqui, ele é uma é uma perfeição pro sentido do organizador, né? Aqui ele encontra solução sempre, né? É basicamente isso. Por mais que a gente tenha problema. É complicado. 70 a 100. Olha que legal. Então essa informação aqui, ela significa para nós, em uma medida, o eixo. A velocidade angular, o eixo. Certo? Esse eixo vai variar aqui nessa régua, nessa porta, com base nessa relação aqui, ó. Para cima ou para baixo. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente tem geralmente sempre de 0 a 5. Sempre de 0 a 5, né? Por causa do simétrico, né? Do efeito simétrico, né? Mas isso é tranquilo, né? Tá, beleza. Então, quando a gente tem isso na relação da saúde, a gente tem uma certa forma, uma moral. A gente tem uma moral, uma ética. Ou seja, uma régua de instalar eixo, né? E a partir dessa régua mais o eixo processual, a gente consegue revelar, né, qual que é a verdade, né, segundo as medidas de saúde, certo? A gente consegue ver a verdade, né? Ah, você tá mentindo, você tá falando verdade. Olha, eu tô te vendo. Como assim, né? Eu tô te vendo a partir dessa realidade, né? E aí o que que acontece? É, 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 é um mistério para muitos porque não os cumprimentaram, né? Não se cumprimentaram disso. Mas qualquer um consegue admitir isso porque é é isso aqui faz parte do ser vivo. É uma coisa cotidiana. Isso aqui é como se pegasse e falasse sobre a nossa realidade, o nosso corpo, né? A partir dessa régua. Bom, não vou me alongar muito nisso, né?
lembrando que existem vários eixos. Esses eixos representam uma modulação para a régua, né? Então a gente tem uma régua para o eixo X, para esse eixo, eu tenho uma régua para outro eixo. Por exemplo, eu tenho a régua para radiologia, eu tenho uma régua, eu tenho uma régua para radiologia, uma régua para enfermagem, uma régua para medicina. E aí, para cada uma dessas portas, dessas réguas, desses filtros de relações dos humanos, eu tenho cada vez mais precisão aqui, ó. De um, eu tenho um tanto, ó. Cada vez menos. Olha, isso aqui é uma relação inversamente proporcional. Quanto menor é esse eixo que a pessoa participa, mais alta ela é de conhecimento, né? O conhecimento, ele é assim, ó, nesse sentido. Isso aqui representa a maçaneta precisa. Essa daqui representa a maçaneta geral. Então, da geral para a precisa, né? Engana-se quem acha que essa daqui tem fim. Essa daqui não tem fim, né? Existem apreciadores do, do desenvolvimento de pessoas que são superdotadas para verem cada vez mais dessa superdotação, a contradotação dessa superdotação, que a contradotação significa a precisão que essa contradotação vai dar, vai adotar para o sentido científico, né? Mas agora sim eu que posso entrar aqui no tema. Eu vou falar de determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Para poder fazer essa renderização em todas as relações sociais que envolvem o indivíduo, utilizando os trabalhos dos indivíduos, né, dessa compartilhação social a partir de todos os movimentos que adequaram a gente, né, ser humano, nesse processo de vida, os movimentos industriais, os movimentos culturais, os movimentos esses vários movimentos, né? Eles trouxeram para nós condições de vida, né? Modelos de vida. E tudo isso foi entrando nessa régua aqui, ó. Foi colocando nessa régua. A gente tem a saúde do trabalhador, só que a gente tem a saúde do trabalhador que é esportista. A gente tem saúde do trabalhador que mexe com minério, entendeu? E cada um desses apresenta uma contrador, né? Uma dor e uma contrador para o médico encontrar. Mas tudo isso aqui é conhecimento, né? E um conhecimento geral, né? Que são dadas pela saúde, né? Nesse geral, é o seguinte: são os conhecimentos que são basicamente as necessidades básicas para o indivíduo alcançar a estabilidade no plano de vida, né? No plano social. Sem ele ter que fazer mais do que precisa, né? Quando ele faz mais do que ele precisa, ele alcança 10, 9, 8, 7. Agora, sem ele fazer isso, espera-se que ele alcance esses 6 aqui, ó.
Esse 6 aqui, ele é a base. A base dessa pirâmide aqui, ó. É enxergada de cima para baixo, tá vendo? É... Na verdade, cone, né? Desse cone, enxergado de cima para baixo. Ah, então, o que que acontece? Então, se o indivíduo faltar, ele obviamente terá problemas de saúde, certo? Porque dentro dessa observação, a, se está faltando alguma coisa nessa base de básico, se está faltando algum determinante ou condicionante para a saúde, ele vai ter doença. Então a gente sabe o que, que o indivíduo precisa para ter saúde e sabe qual que é a doença que ele tem a partir da falta. Então se sabe, né? Sabe ou prever saber. Porque a gente não pode ser falar que sabemos de tudo, né? Sempre tem que ter essas coisas. Sabe ou prever saber a partir dos determinantes ou condicionantes. Né? Ao de, a detetive, né? Determinante. Então, antes, e aqui a gente tem o condicionante. Condicionante. Ah, determinantes e condicionantes que vão gerar para nós, né? Na verdade, isso aqui é junto. Determinantes e condicionantes que vão gerar essa informação aqui, ó. Saúde, né? Eu vou pôr em outro lugar. Aqui, tirar isso daqui. E aí a gente pode desenhar aqui, ó. Saúde versus doença. Né? Então, tá faltando algum condicionante aqui? Doença nele. Tá faltando aqui? Deixa em branco, né? E agora sim a gente vai pro processo de vibrar com o conhecimento já encadeado, né? A gente vai ser levado a esse exercício, né? Esse Cristo, no sentido de salvar para nós de salvar para nós essas informações, né? Que é o que as pessoas ganham para isso, né? Elas vibram por isso. Elas conseguem comprar suas felicidades por isso. Que isso foi estabelecido politicamente, sabiamente. Ok? Os determinantes e condicionantes do processo saúde, doença, são fatores que influenciam o estado de saúde de uma população, incluindo aspectos sociais, econômicos, ambientais e individuais. Eles podem agir como causas ou fatores de risco para o desenvolvimento de doenças ou como fatores protetores que promovem a saúde. Então, vejam aqui, ó. Palavras-chave. Palavras não, né? Frases, né? Discursos chaves. É... Aspectos sociais, econômicos, ambientais, individuais. Eles podem agir como causas ou fatores de riscos para o desenvolvimento de doença. Quer saber de uma coisa? Nem é apelar não, ser mais esperto mesmo. Pegar isso aqui tudo. Que aí a gente grifa aqui.
Determinantes condicionantes de processo de saúde são fatores que influenciam aqui, ó. A influência, ela tá ligada a isso aqui, ó. Influenciam qual que é o nível, né? Qual que é a localização da régua da pessoa sobre essa maçaneta. Incluindo aspectos sociais, econômicos, ambientais e individuais. Eles podem agir como causas ou fatores de risco para o desenvolvimento de doenças ou como fatores protetores que promovem a saúde. Depende, né? Cara, então depois que a gente aprende isso, aprender isso aqui fica um pouco adotado no nosso pensamento, na nossa, no resolver de questões, né? A gente começa a olhar para os locais e perceber os aspectos, né? Vejam só a palavra aspecto. Aspecto é uma coisa muito frágil, né? É como se fosse um vidro. É uma coisa muito frágil, né? E aí o que que acontece? Dependendo do aspecto, né, que é frágil, ele emana sensibilidade. Só que se a gente não se liga a esse aspecto, a gente não se torna sensível, sabe? Então, é como se tivesse um universo enorme de coisas importantes. E aí, o que que acontece? Esse universo, ele é dobrado para as pessoas utilizarem dessa importância sobre os aspectos que ela carrega em sua utilização, em sua servidão, né? Se ele se serve desses aspectos, ele se dobra a eles, né? Se dobra no sentido cerebral, né? Ele faz aquelas contrações assim e encontra soluções no sentido de explicações, respostas que emanam, obviamente, do momento, né? Do momento ecofatorado, né? Existe um eco de fatoração que é meio que aquela palavra, é o tema, né? É aquilo que está por trás, né? E aí a pessoa que carrega mais aspectos no sentido de utilidade, ela ela tem essa questão de contração. Ela é como se a luz batesse no vidro. A luz bate no vidro. E aí o aspecto é isso daqui, ó. Psh, 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 psh. Sabe? É esse efeito aqui, ó. Vamos ver para deixar legal, né? Luz sobre vidro. Vamos ver se a gente vê. Então dá para ter muitos, dá para ter carregar muitos aspectos, quer ver? Ah, é disso daqui que eu tô falando. É como se fosse é, sobre isso aqui, ó. Olha só, é mais ou menos isso daqui. Quanto mais aspecto a pessoa tem, mais ela vai ter essa relação. Ela vai ter cor, ela vai conseguir desassociar, ela vai ter qualidade espacial ou qualidade conducional, porque a gente é levado condutivamente
né? A gente chama um efeito da imaterialidade. Efeito. Como é que chama? De campo. ah, campo. Não. Campo elétrico, campo magnético. É isso, a gente é magnetizado, né? Existe uma força de atração e repulsão em relação ao estado que a gente está, correlacionado à nossa capacidade aspectativa, né? A nossa capacidade de refração, né? Obviamente. Isso tá ligado a esse conhecimento aqui, ó. A régua e a refração dela. A refração não, a fractação. O nome é fractação. Que permite uma régua servir a chegar a uma régua precisa, né? Cada vez gerar uma régua precisa. É como se eu tivesse de 0 a 10, tivesse de 0,1 a 0,10 ou de 0,01 a 0,010, 0,001 a 0,0010 e assim sucessivamente. Tá vendo? Basicamente, se a gente converter isso simetricamente, a gente tem basicamente 0 a 10, 10 a 100, basicamente, né? 100 a 1000, 1000 a 100.000, né? É basicamente isso. Isso significa para nós isso daqui, ó. Eixo, primeira, deseixo, segundo deseixo, terceiro deseixo, quarto deseixo. Que é uma relação contra. É uma relação, igual eu falei, né? A fractação, a especialização, ela é inversamente proporcional a essa escala da régua, né? Ela, quanto mais próxima do eixo, quanto mais próxima do núcleo, mais especial ela é, né? Quanto mais próxima do núcleo ou do eixo, mais especial, mais precisa ela é. Então, quanto mais anos trabalhando, quanto mais anos, melhor é essa semente, né? É mais ou menos determinantes sociais da saúde. Vamos lá. A gente tem renda e condição de moradia. Vamos pegar aqui. Vamos ver se eu consigo. Querendo copiar muita coisa de novo. Vamos ver aqui. Bom que foi cor pequeno, né? Aí. Aqui. É o seguinte. Pronto. Aí analisemos isso antes de entrar para as questões que precisamos responder para armazenar, né? Para armazenar esses produtos arrecadados em lojas de inteligência.
Vamos lá. Determinantes sociais da saúde: renda e condições de moradia. Obviamente, dinheiro não dá felicidade, mas dinheiro consegue pagar conta de luz, aluguel, né? Compra do mês. Então, existe uma relação muito proporcional, né, eu diria, de renda e saúde, né? Quanto melhor a renda da pessoa, maior é a relação da saúde dessa pessoa. Isso é um determinante de saúde. É claro que tem, por exemplo, um nível de renda financeira que é máximo, né? A- se ela for mais rica que isso, a saúde dela não vai ser melhor, né? Aqui é o top. A gente tem uma saúde aqui no Brasil que se chama o SUS. E ela tem um equívoco implantado nela que diz que ela tem um equívoco relacionado ao seguinte, eu vou explicar. Que ela publicitariamente, politicamente, em lei, né, o SUS ele tem as suas é, proposições, né? Uma delas é o seguinte: é, ele vai atender qualquer pessoa, né? Sem ver quem, né? Vai dar o melhor tratamento para a pessoa, sendo rico ou pobre, né? Desde que seja, ele vai oferecer o tratamento para a pessoa, não importa isso e aquilo. Só que é, em alguns casos a gente vê notícias boas, né? Que colocam a funcionabilidade disso. Mas se a gente fosse olhar na cruez da estatística da verdade, né? Ou seja, sem olhar os fogos de informações disso, que é a publicidade, e se a gente fosse analisar isso de forma é, estatística não é de forma uma relação de um para quantos, né? A cada um sucesso, quantos insucessos a gente tem, a gente veria que o índice não é aquele índice top, né? Por mais que a publicidade diga, a gente sabe disso porque a gente tem isso, né? A gente sente isso, né? Ah, e de certa forma é. Ah, deixa eu voltar pra cá. Então, certamente, né? A gente tem que repensar essas relações, né? Até porque tem coisas que talvez fossem melhor a gente mudar, sei lá, fazer melhorar, né? Mas para mudar algumas coisas, a gente tem que mudar outras, né? Não pode querer mudar a saúde agora sem mudar a relação socioeconômica. Mas a renda familiar, o acesso à moradia adequada, saneamento básico, outros recursos essenciais são determinantes e importantes para a saúde. Tem uma relação também que em química se chama positividade e negatividade, né? Quando você é pobre, é muito mais fácil de você ser negativo, né?
quando você mora no local onde o saneamento é básico não acontece, é muito fácil de você ser eletronegativado sobre qualquer imagem, né? Quando sua casa não é uma casa boa, não tem geladeira ou falta alguma coisa, é muito mais fácil você ser atraído eletronegativamente. E isso impacta muito as ações fisiológicas, os movimentos fisiológicos. Às vezes a gente fala que a pessoa é folgada, mas às vezes a pessoa ela está banhada de eletronegatividade, né? Porque isso é uma relação climática, para quem não sabe, né? Eu vou explicar. Quando você coloca o pé na água para ver se ela tá gelada, você vai sempre sentir ela gelada, a menos que você se torne neutro com a água. Você sempre vai se tornar repulsivo a ela. Você vai sentir ela fria. Fala, ixi, a água tá fria demais, né? Agora, quando você mergulha direto na água, você vai de neutro para eletropositivo. A água, para ser atraído à água. Você vai cada vez se movimentando para sentir calor sobre esse neutro, para causar uma diferenciação desse neutro, né? Isso é eletropositividade, é do neutro para o positivo. Agora, se você não entrar na água ou ficar entrando devagarzinho, a chance de você desistir é muito grande. Vi- você vai viver uma dor muito maior, né? Uma dor que eu falo é ao tempo que você vai passar sentindo essa eletronegatividade, né? E aí para esse expoente, para essa cena, para esse conhecimento, a gente pode colocar um monte de coisa. Isso é uma frase que pode ser traduzido a dezenas e centenas de Marias, de Ave Marias, né? É, bom, condições de trabalho. É bem semelhante isso, né? Exposição a riscos ocupacionais, a qualidade do ambiente de trabalho e a segurança no emprego afetam a saúde dos trabalhadores. Imagina só que você vai trabalhar num lugar que é relativamente novo, né? Não tem ninguém que trabalhou muito tempo nisso ou não acabou de ser feito, né? É, isso está ligado a condições de trabalho, né? A condição de trabalho ela é boa, ela consegue ser boa, ser saudável quando existe relação de funcionamento com o passar do tempo, né? E aí o que mede muito isso por exemplo, os funcionários, né? Você tem ali, né, para medir isso aqui, ó, condições de trabalho. Você chega e olha para os trabalhadores. Todos os trabalhadores são obesos, eles se deprimem muito fácil, é, e geralmente eles não têm muito tempo de trabalho, né? O que mais tem tempo tem 10 anos e fica lá assim, é bom, né, e tal, mas, sei lá, né? Aí você pensa, opa, então esse aqui seria o meu futuro, né? Se eu quiser trabalhar aqui, né, me parece que o meu futuro é esse, entre aspas, né? Isso aqui é só uma análise da saúde, né? Ah,
se você, né, se o trabalho acabou de ser feito, né, você vê as pessoas não tem muito tempo de empresa, eh, você vê as pessoas não tem muita, eh, sei lá, qualidade financeira, né, financeira, assim, se não recebem, dá pra você ver isso, né, você não tem as pessoas, eu diria, esteticamente, hã, sei lá, é difícil explicar isso pra você, mas as pessoas, elas, quando elas provam, elas sabem do que eu tô falando, né? Do poder, do sabor, né? Então, ela sabe o que que é requeijão, o que que é a manteiga, o que que é margarina, né? Então, dá pra você saber, né? E nesse trabalho aqui, por exemplo, você vai ser um pão com manteiga. Nesse outro trabalho aqui, você vai ser um pão que é às vezes com manteiga, às vezes com requeijão. Nesse aqui você sempre vai ser um pão com margarina, né? Você tá entendendo? Nesse daqui você vai ser um pão com carne, um pão com patê, um pão com patê e alface. Depende do trabalho. Isso é qualidade do ambiente do trabalho, é exposição a risco. Por quê? Eu tô falando numa analogia brincando, porque às vezes eu precisaria de mais linguagens técnicas, né? E é isso que eu vou arrecadar quando eu for no supermercado de questões, né? Fazer questões disso. Mas tem trabalho que tem muita exposição a risco, e isso é muito estressante, né? Para as pessoas e tal. E é claro, sempre tem aquela relação de adaptação, mas às vezes as pessoas, os trabalhadores vão se adaptando e eles não vão sendo reconhecidos financeiramente como deveriam ser, né? Nesse precisão, eles não recebem um presente que deveriam receber nessa escala, né? E é isso que aconteceu muito na história da, do capitalismo, da economia e tal. É complicado isso. Aqui, né? Acesso a serviço de saúde. A disponibilidade e a qualidade do serviço de saúde, incluindo atenção primária, especializadas e hospitalares, são cruciais para a prevenção de tratamento de doenças. Olha só, é, se você tem serviço de saúde próximo, já é uma coisa que aparentemente pode mudar, né? É, porque você pode pegar conselhos, você pode, né, tem mais facilidade de levar a criança ou você mesmo a vacinas ou a consultas. É, e algumas coisas nesse sentido, ou ser encaminhado. Então, acesso de serviço à saúde é fundamental. E aí a gente tem regiões que têm muita facilidade de acesso e outras que não, né? Só que o que que acontece? Existe uma certa realização de transporte público, né? Uma adequação dos transporte público que sempre rodam, né? Passam, né? Instalam pontos de ônibus que param no que param próximos ou na porta desses locais. Então tem certo alguns dribles aí dos políticos e tal. Educação também é muito importante, né? Se você ensina as pessoas a conviverem com as suas realidades, a interpretarem
essas réguas pro sentido de se relacionar com as coisas, né? Que são elevadas ao corpo, né? Por exemplo, o alimento, prática de atividades esportivas, relações com outras pessoas. Você vai condicionando as pessoas a trabalharem os níveis, né? E entenderem, né? Educação ela é muito importante, mas muito importante nesse sentido. Eu diria que talvez ela é o cargo-chefe. É, eu diria que as pessoas na. Eu abriria assim um parágrafo aqui, ó, que eu diria, na minha opinião, que na Idade Média as pessoas mais adaptadas elas sobreviveram, né? Os Homo sapiens, é, eles sobreviveram porque eles se tornaram educados, né? Eles compartilharam, conseguiram entender o valor da educação e praticaram. É esses homos, né, que trouxeram a evolução para nós que somos hoje. A educação, ela é em primeiro lugar. Então essa daqui é o cargo-chefe de toda a mudança que a gente pode ter no mundo. Às vezes não parece, mas é isso aqui que muda mesmo. A alimentação. O acesso à alimentação nutritivos e a segurança alimentar são fundamentais para a saúde física e mental. O único problema é que a alimentação ela é fundamental, é essencial. Só que no mundo de hoje, no nosso mundo de hoje, existe uma perversidade com a prática alimentar por alelismo, né? Existe um alelo de utilização da imagem corpórea aliado à mídia, aliado à publicidade, aliado a empregos, né, de exposições e tal, e a valores de personificação poderosa, a lembrança da imagem pública que é dada, né, que é representada por quantidade de alimentos, isso e aquilo, estereótipos. Cara, que a alimentação se tornou uma verdadeiro castelo de cartas, sabe? Ele não consegue se manter sem toda uma proteção e um cuidado e isso e aquilo. Não tem liberdade. É igual aquele doente que pode contaminar qualquer um que entrar na sala. Então precisa de ficar isoladíssimo, né? Essa é a alimentação na nossa sociedade. Existem mentiras, existem influências, existem é, receitas, isso e aquilo, e ah, são impregnantes, eu diria. Então a nossa alimentação nos dias de hoje, ela não é educada, não é saudável, não é inteligente, não é uma alimentação divertida, né? Por quê? Porque ela não sabe escolher o que quer. A nossa alimentação é como se fosse, eu diria, um serviço de streaming, né? Que tem tanta oportunidade que a pessoa fica em dúvida do tesão que ela vai ter ao assistir uma coisa e deixar de assistir a outra. E às vezes ela fica muito tempo escolhendo e às vezes é, esquece o que foi. Geralmente foi buscar alguma coisa, ficou muito tempo escolhendo, esqueceu o que queria buscar. Geralmente essa é a alimentação,
quer comer alguma coisa ou vai comer alguma coisa, mas por tanta coisa para comer ou sei lá, tanto produto, tanta coisa assim, deixa de comer o que iria comer, né? Com tanta oportunidade. Então, a alimentação é uma vergonha, eu diria. Sinceramente, uma vergonha. Mas ela é muito importante para esse tipo de para essa régua, ela encaixa nessa régua. Ela é um determinante e condicionante do processo de saúde. Meio ambiente, qualidade do ar, da água, do solo e a exposição a poluentes ambientais podem ter impactos significativos na saúde humana. Eu diria, não só na saúde humana, mas em todos os tipos de saúde. A saúde vegetal, a saúde de todos os reinos, né? Dos reinos das plantas, a saúde das empresariais. Quer dizer, depende, né? Tem algumas empresas que não se preocupam com ao longo tempo, né? Se preocupam com o agora e acabam praticando praticando perversidade com o meio ambiente. Por exemplo, sujando, contaminando solos aquíferos, contaminando o ar, que é uma vergonha, né? Como é que pode um indivíduo ter 4 carros, né? O nível de carros aumentar tanto nesse mundo, assim, é uma vergonha, né? Só estão se preocupando com agora, né? Não estão se preocupando, são empresas que, sinceramente, criaram um modelo de preocupação com agora. Porque mesmo estando muito tempo aí, elas não aprenderam que precisa de ter uma relação muito equilibrada, né? Um ecossistema bem íntimo. E não é isso que acontece, né? O que diz isso para nós é uma informação que sintetiza isso é obsolescência programada. Então, você acha que isso aqui é educado? Ou a publicidade ela tenta dizer que a obsolescência programada culturalmente por essas fábricas, por esses agentes interessados no hoje, é bonita, é educada. Eu acho que é isso, porque a obsolescência programada desses produtos, para mim, é a falta de educação que ninguém gosta. Porque se esse dono de fábrica fosse um professor em sala de aula e dependesse dessa obsolescência programada, ele não conseguiria se manter, né? Do jeito que é hoje em dia. Então a obsolescência programada, ela é a falta de educação, né? E aí, como que ela se mantém? Ela paga profissionais das maquiagens, profissionais publicitários para tentarem entregarem para nós um costume, uma natureza que é que não é educada para que a gente se acostume com a falta de educação, é a alienação a esse tipo de empreendimentos, né, na nossa vida, né, no porque isso não é belo, né? Quando as pessoas são pagas para mostrar que é belo,
Qualquer tinta nova, né? Qualquer tinta nova, qualquer nome de novo passa a ser belo numa sociedade capitalista programada a, a esse tipo de costume, né? O costume da, da obsolescência programada. E aí as empresas às vezes afetam o nosso meio ambiente e quem ganha com isso é elas nesse momento. Elas não estão preocupadas com o futuro, nem das empresas. Aspectos culturais e sociais. Crenças, valores, práticas culturais e a organização social podem influenciar a percepção da saúde, o comportamento e o acesso aos serviços de saúde. Né? Se você não acredita na vacina, como é que você vai tomar vacina? Se você não acredita, né, no médico, como é que você vai no médico? É difícil. É... E existem vários aspectos culturais e sociais que se manifestam na sociedade a partir de empresas. Né? Você tem empresas no sentido político. A gente chama isso de empresas públicas. Né? E são empresas públicas, né? São empresas que são custeadas com dinheiro público, né? E que se ligam ao Ministério, né? O Ministério Federal, né? Aí o que acontece? Você tem pesquisa, iniciação científica, você tem educação superior e você tem essas empresas que atuam é, nesses empreendimentos e melhoramentos nos aspectos sociais, culturais, né, que geram a manutenção cultural e social. Lembra aspectos, né? Aspectos são coisas sensíveis na sensibilidade dos seres humanos. Então, você tem crenças, os valores humanos, práticas culturais que às vezes conseguem ser comuns, né? Encontrar grupos. Então você não está sozinho, você não pensa diferente, você tem pensamentos semelhantes. Todos nós somos bem parecidos, né? Se eu fui salvo, você pode ser salvo. Se eu aprendi, você pode aprender. Se eu acredito, você pode acreditar. Né? Se eu me curei com esse medicamento, você pode se curar. É mais ou menos esse sentido dessa empresa política, né? Você pole todo mundo na sala de aula, você pole todo mundo no, na saúde, todo mundo na televisão, todo mundo no trabalho, de certa forma, né? Em alguns casos. E aí você tem essa cultura, né, social, é a comunidade, que é muito importante em algum sentido, né, em alguns casos. Só que no mundo de hoje, eu tenho que abrir esse parênteses. No mundo de hoje, isso não está fixando mais. A gente não tem um material que fixa isso bem. Para uma pessoa adolescente e adulto. Para criança, a gente ainda tem os doces que fixa isso. E para adulto, só se você pagar muito bem, né? Ou ele ter que cuidar de uma empresa, ficar refém de alguma herança, né? Só que hoje isso não é palpável, né? Porque as pessoas elas estão é, com com essa questão de comunidade muito ampla, né?
com o serviço da tecnologia, a globalização e os recursos, você tem uma parte da população que está se abrindo para descomunidade, né? A comunidade está criando algo comum que descomunifica o que era comum e cria uma outra comunidade. São, por mais que vivam no mesmo espaço, você tem diferenciações dessas pessoas é, por é, consumos, consumos de dados, consumos nesses sentidos, né? É claro que a gente tem formas de drenar isso, mas vai chegar um momento que isso não vai ser possível, que o desejo vai criar um eixo estável que vai trocar a comunidade que a gente tinha, que já está acontecendo. É normal. Trocas de relações de comunidade. Olha, agora eu vou fazer algumas questões aqui com esse tema aqui, ó. Determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar a dificuldade muito fácil. Vamos ver quantos cai. De 113 vai para quanto? 26. Primeiro a gente faz as mais fáceis, depois a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Questão número 1. Após o processo de... Vamos trazer ela mais para perto. E a gente consegue trabalhar melhor. Após o processo de territorialização concluído e com os cadastros das famílias atualizados e é possível possível os ACS identificar grupos, famílias e indivíduos dentro do seu território. Identificar quais doenças acometem aquela população, local, quais os fatores condicionantes e determinantes para a situação de saúde ali presente. Caraca, então isso aqui é a precisão que a gente está falando. Quais doenças crônicas não transmissíveis são possíveis identificar após a realização das visitas domiciliares dentro de um território mapeado? Doenças crônicas são doenças, não é doenças do tempo, não, né? Doenças crônicas são doenças que se desenvolvem, né? Depois do período X, né? Esse período X, ele relativamente é o período agudo da doença. Então, quais doenças não transmissíveis? Agora está falando outra coisa. Essa doença não é transmissível. Ver aqui. Não achei essa fácil, não. Dengue, Covid, hipertensão arterial. Hipertensão arterial, diabetes mellitus,
neoplasias, AIDS. A AIDS aqui a gente pode tirar, que ela é transmissível, né? Covid-19 também. Ah, dengue, Covid-19 é transmissível. Opa, então conseguimos chegar perto aqui, ó. Ah, dengue, Covid-19 é transmissível. Chegamos, ó. Só pode ser essa. Hipertensão arterial, diabetes, mellitus e neoplasias. Hipertensão arterial, a pessoa só vai pegar se ela tiver um corpo muito frágil e se alimentar inadequadamente, é, e de uma forma incorreta, né? Ou que, por exemplo, muitas gorduras. Diabetes mellitus, a pessoa ela vai ter no corpo a falta, né, de enzimas, se eu não me engano, que vai fazer com que ela não consiga reter açúcares no sangue. Não me lembro. Acho que é isso. E neoplasias são doenças desenvolvidas pelas células. Essa aqui não era fácil, mas se tornou muito fácil por causa das opções aqui, né? Questão número 2. Agente comunitário de saúde. Vamos pegar esse daqui. Depois eu apago. Fazer o seguinte. E... Ixi. Aí. Ora, agente comunitário de saúde atua em contato direto com as famílias e deve compreender os diversos fatores que influenciam um processo de saúde. Ó. Compreender diversos fatores que influenciam. Então ele deve compreender basicamente isso daqui, ó. Que a renda, ele vai olhar, ixi, esse é pobre, esse é rico. Esse tá trabalhando, ele não tá trabalhando, esse trabalha com isso. Acesso ao serviço. Ah, aqui perto tem serviço de saúde, educação, né? Como é que vai seu filho na escola, meio ambiente. É complicado. A Lei 8.080 estabelece que a saúde é determinada por um conjunto de fatores que ultrapassam a simples ausência de doenças, sendo responsabilidade do Estado criar condições para promoção e proteção e recuperação. Beleza. Sobre os determinantes e condicionantes da saúde, assinale assertivo abaixo. Você já viu as pessoas que vão no postinho e parece que saem com uma sacola de compras? Compras igual a gente tinha assim, ó, em programas de televisão, as pessoas saem do shopping com uma sacola de compra aqui, sacola de compra aqui, sacola de compra aqui, sacola de compra aqui. A pessoa vai pro postinho médico e sai com um tantão de medicamento para tomar. Né? Ah, o que que é isso? É promoção, proteção e recuperação. Isso aqui é uma representatividade desse, desse efeito medicamentoso, né?
Sobre os determinantes e condicionantes da saúde, analise assertivas abaixo. Vamos analisar. São considerados determinantes e condicionantes da saúde apenas os fatores biológicos, genéticos que interferem diretamente no organismo da pessoa? Não. 2. A Lei número 8.080 reconhece que fatores como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda e educação, transporte, lazer e acesso aos serviços de saúde influenciam diretamente nas condições de saúde da população? Sim, né? A gente viu isso aqui. O acesso isolado aos serviços de saúde é suficiente. Não, né? Acesso isolado a serviço de saúde é suficiente para garantir melhores condições de saúde? Não. Precisa de um monte de coisa. A promoção e a proteção de saúde devem ser articuladas com políticas públicas de setores que vão além da saúde, como habitação, educação, meio ambiente, segurança e alimentação. Sim. Obviamente, a gente vai ter que, ó, o 2 e o 4 estão corretas e a 1 e a 3 estão falsas. Assinale a alternativa correta. Apenas a assertiva 2 e 4 estão corretas. Sim. É isso aí. Questão número 3. Questão número 3. Em conformidade com os conceitos e definições básicas relacionados à vigilância em saúde, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir. E conceitos e definições básicas relacionados à vigilância em saúde. Entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e sobre eventos relacionados à saúde. Ixi, agora foi. Hum. E disseminação de informações e resguardo de informações e sigilo de resultados, arquivamento de resultados, enjeitamento de informações. Espera aí. Entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise de dados e sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde para proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos e agravos da doença. Me parece que essa é a letra A, disseminação de informações. Isso aí. É, tá, o nível tá certo aqui. Muito fácil. Ah, vamos avaliar essa e o processo histórico da política de saúde como direito trouxe os movimentos sociais como fundamentais ao processo de luta e conquista desse direito social. A reforma sanitária permitiu que o conceito de saúde garantisse vieses fundamentais para a realidade da população brasileira em relação à reforma sanitária. Considere as seguintes afirmações. Permitiu que o conceito de saúde garantisse vieses fundamentais. Esse aqui é a palavra-chave, né? Vamos lá. A compreensão de saúde para além da ausência da doença, investimento em práticas coletivas de saúde para além da abordagem individual, superação do modelo médico centrado. A saúde compreende determinantes e condicionantes em saúde que compõem diferentes aspectos da vida dos usuários. Ah, para mim todas estão corretas. Mas, por exemplo, se a gente fosse levar muito a risco a reforma sanitária, ah, não, a gente teria que ler o documento, né? Mas eu acredito que seja todos. Porque nenhuma certa lógica. É, não, é todos sim. Vamos ver. Um, dois, três e quatro. É isso aí. Todas. Ah, ver essa. Sobre os fatores determinantes ou condicionantes do processo de saúde, do processo saúde, doença, cárie. Analise as afirmações abaixo. Ah, tá. Saúde, doença, cárie. Cárie. Eu não sei se é isso. Vamos ver. Deve ser um nome. Analisa as afirmativas abaixo. A alta frequência de ingestão de açúcar. Ah, é cárie mesmo. A alta frequência de ingestão de açúcar favorece o pH ácido na placa? Sim. O flúor contribui para a remineralização do esmalte? Peraí, as manchas brancas ativas podem ser revertidas com intervenções não invasivas? A ausência total de biofilme à noite garante a ausência de cárie. Cara, sinceramente, essa questão aqui, ela não me é fácil. Deixa eu ver aqui. O resultado somatório
dos números corresponde sobre os fatores, né? Essa aqui eu não vou saber responder. Sinceramente, já vou pra cá. 6. Quais são? Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o que está errado nessa questão é a 4. A ausência total de biofilme à noite garante a ausência de cárie. Eu nem vou me atentar a isso aqui não, porque sinceramente não é só questão grande que tem. E... Vou fazer essa daqui. E essa aqui por essa. Tá. Errado. Ai. E... Hum... Vou fazer mais essa daqui. No campo de atuação do Sistema Único de Saúde SUS, o enfermeiro tem atuado na implementação de políticas em vários setores. Por isso, conhecer as bases legais e políticas do SUS é condição primordial para a profissão. Assim, o enfermeiro precisa saber que a norma operacional da assistência à saúde, o NOS 2001, tem como foco principal. Qual que seria o foco principal do NOS? Estabelecer o processo de descentralização e regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade? Acho que não. Incentivar a assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalhos ou portador de doenças profissionais do trabalho. Ó, norma operacional da assistência à saúde. Vamos passar essa aqui, vamos para C. Promover a ação comunitária por meio do respeito às diversas identidades culturais nos canais efetivos de participação dos processos decisórios dos cidadãos. Detectar e prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individuais ou coletivo. Qual que é o foco principal das normas? Incentivar a assistência, estabelecer processo, promover a ação comunitária ou detectar e prevenir qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual. Ação comunitária é operacional? Norma operacional da assistência à saúde? Não, não me parece, né? Incentivar assistência ao trabalhador da vítima? Eu vou chutar a letra D aqui, até porque é o tema. Beleza. Então, nos é isso daqui. Aqui é estranho, né? Estabelecer. Achei meio estranho essa questão. Não. Estabelecer o processo de descentralização e regionalização
como estratégia de hierarquização do serviço de saúde e de busca. Isso aqui parece um princípio do SUS, não alguma coisa nesse sentido. Mas beleza. Acabamos pegando uma coisa que não achei que eu ia pegar nessas atividades, né? Eu já salvei esse caderno e numa próxima hora a gente vai fazer questões de outro nível aqui, né? Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!